Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Podemos sentar. Muito bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão da SDI 2, cumprimentando os senhores ministros, ministras, a doutora Luciné Alves Campos, subprocuradora-geral do Trabalho, senhores advogados, advogadas, pedindo a proteção de Deus para os nossos trabalhos. Franqueio a palavra aos colegas que queiram fazer registro ou comunicações. Não havendo, vamos então dar início apregoando os processos que estão nas preferências. Pode apregoar. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 603, dígito 14 de 2014, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Josiane Fernanda de Oliveira. Com a palavra a ministra Adelaide. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário, mandado de segurança, decisão que concede pedido de antecipação de tutela, sentença superveniente, a hipótese de ausência de interesse de agir pela perda do objeto. Eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. Nega provimento. Conhece e nega provimento. Doutora Eli. Senhor presidente, poderes nos autos, eu requero o registro da presença. Existe a presença de Vossa Senhoria na tribuna. Pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado dos termos de voto da relatora. Vamos lá para o próximo. Retorno de vista regimental concedido a excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.018, dígito 35 de 2015, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Ministro Douglas. Pois não, senhor presidente. Senhoras ministras, senhores ministros, trata-se, como já foi anunciado pelo eminente ministro Alberto Bresciani, relator, de recurso ordinário em ação rescisória, em que se discute a configuração ou não do prazo decadencial para a propositura da presente rescisória. O eminente relator votou no sentido de conhecer e desprover o recurso e o fez por considerar que a decisão rescindenda transitou em julgado em 15 de junho de 2005 e a presente ação rescisória apenas foi proposta em 27 de janeiro de 2015. A razão do pedido de vista regimental resultou da sustentação oral produzida pelo doutor Eli, ocasião em que sustentou sua senhoria que a empresa não teria tido conhecimento da existência da ação rescisória, que correu à revelia e apenas numa determinada ocasião, de forma acidental, teria tomado ciência da existência daquela ação, que se encontrava, inclusive, arquivada. E o que nós debatemos naquela ocasião envolveu a possibilidade de aplicação, por analogia, daquela disposição da súmula 100, que prevê a contagem do prazo em caso de colusão para o Ministério Público, a partir da ciência da existência da decisão judicial
formada com vício substancial. Mas aqui há uma singularidade que afasta a possibilidade de aplicação do critério posto na súmula 100, que sem dúvida alguma é um critério que se coaduna com a ideia de equidade, circunstância essa que resulta da própria manipulação pela empresa de uma ação anulatória fundada em vício de citação, mas na qual não se discutiu ou não se utilizou o argumento trazido na presente ação rescisória, vinculado à existência de confissão do próprio autor da ação matriz, de que tinha pleno conhecimento de que o endereço da empresa não era aquele informado naquela ação. Então, senhor presidente, como bem esclareceu o eminente relator, a parte pretende agora, manipulando o instrumento processual adequado, que é a ação rescisória, suprir ou trazer um argumento novo que não foi manejado na ação anulatória, esta sim, independentemente do seu desfecho, independentemente do seu cabimento para a desconstituição da ação rescisória, da coisa julgada, pretende trazer agora esse novo argumento, só que o faz muito além do biênio decadencial previsto no artigo 495 do CPC finado. Então, senhor presidente, eu peço vênia ao ilustre advogado e acompanho o voto condutor. Muito bem, acompanho o relator. Senhor presidente, pela ordem, o senhor me permite esclarecimento de fato, senhor presidente? De fato. De fato mesmo. É que a confissão do reclamante que sustentou o pedido da ação rescisória ocorreu na instrução da ação anulatória. Então, a ação anulatória não podia trazer o fato de que o reclamante havia confessado que o endereço da empresa na execução do processo principal estava errado, porque a confissão originou-se na instrução da anulatória, e daí o marco inicial para a contagem do prazo decadencial dessa ação rescisória. Então, realmente ela não tinha esse fundamento, porque não tinha esse fato. O fato é posterior ao ajuizamento da ação anulatória. Muito bem, muito obrigado, doutor Ali. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 108, dígito 70 de 2015, em que são partes Ambev S.A. e Leonardo Bruno Carvalho da Silva. Com a palavra o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Ambev contra a decisão proferida pelo juiz da 4ª Vara de Teresina, em sede cognitiva da reclamação trabalhista, que, por ocasião da audiência realizada, arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 2.000 e determinou que a impetrante antecipasse o referido valor no prazo de 5 dias. O tribunal denegou a segurança, inconformada a impetrante intercâmbio presente recurso ordinário. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos e, quanto ao mérito, eu estou negando provimento, haja vista que a satisfação da pretensão consistente na realização da perícia faz perder o objeto do mandado de segurança que atacava o ato judicial que determinou o depósito prévio de valor para custeio dos honorários, notadamente quando sobreveio sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, o que acarreta a denegação do mandado de segurança nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Então, nesse sentido, por esse fundamento, eu estou negando provimento. Conhece e nega provimento. Doutor Eli. Poderes nos autos, somente o registro da presença, presidente. Existe a presença do vossa senhoria. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 109, dígito 55 de 2015, em que são partes Ambev S.A. e Darlan Gomes Ferreira. Com a palavra a ministra Maria Helena. Aqui trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, honorários periciais, depósito prévio, ilegalidade, realização de perícia, superveniência de sentença no processo originário, perda do objeto. O presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar decisão que determinou a antecipação do pagamento dos honorários periciais. Contudo, a realização da perícia implica perda superveniente do objeto da ação mandamental, evidenciando a ausência de interesse jurídico a ser tutelado. Segurança denegada nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, de 2009. Precedentes da SDI 2, recurso ordinário conhecido, mas não provido.
Conhece e nega provimento. Doutor Eli, Requerimento de registro da presença, presidente. existe a presença de Vossa Senhoria. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, em que a revisora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, processo ação rescisória 10.303, dígito 63 de 2014, em que são partes Nilson Marcelino Ferreira e Banco do Brasil S.A. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, senhoras, senhores ministros, trata-se de ação rescisória originária, que se postula a rescisão de coisa julgada constituída no âmbito desta Corte e que está ancorada em 3 fundamentos: violação a preceitos legais e constitucionais, documento novo e erro de fato. São casos que se repetem, o cumprimento à ilustre advogada pela combatividade, mas, senhor presidente, a matéria já está pacificada no âmbito desta Corte, em todos os fundamentos trazidos em abono da pretensão rescisória, o posicionamento tem sido desfavorável à pretensão rescisória deduzida. Eu estou resumindo, se necessário farei esclarecimentos, mas estou votando no sentido de julgar improcedente a pretensão desconstitutiva. Esse é o voto. Bem, julga improcedente. Ministra Maria Helena. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator, o voto é minucioso, técnico e, como sempre, o ministro Douglas apresenta aqui muito bem examinada a questão. Eu não tenho nenhuma divergência. Pois não. Doutora Silvia. Sim, Excelência, uso da palavra apenas para cumprimentar Vossas Excelências, cumprimentar Vossas Senhorias, estimados servidores, digna representante do Ministério Público, para reiterar, senhor vice-presidente, as sustentações anteriores e renovar a esperança de que essa matéria seja revista, se não no âmbito da rescisória, mas em alguma esfera desta Corte, porque se trata de matéria relativa à grave afronta a direito fundamental, e renovar a esperança e agradecer a paciência e a compreensão com a atuação que precisa ter o advogado nessas horas. Grata. Muito obrigado. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 256, dígito 89 de 2014, em que são partes Vale Manganês S.A. e Erivaldo Aquilau de Miranda. Com a palavra o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Vale Manganês contra a decisão proferida na cognição pelo desembargador relator do recurso ordinário interposto nos autos da reclamação trabalhista que rejeitou a arguição de nulidade e intimação do acordo proferido que negou o provimento aos apelos de ambas as partes. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos e quanto ao mérito, senhor presidente, senhores ministros, eu estou votando no sentido de desprover o recurso, negar de provimento. Aqui se cuida de ato consistente em rejeição de arguição de nulidade e de intimação de acordo que negou provimento. Cabimento de recurso, incidência da súmula 267 do STF e da 92 da STI. Estou negando provimento. Nega provimento. Doutor Pedro? Apenas registro da presença, excelência. Registro da presença de Vossa Senhoria na tribuna. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 20.811, dígito 23 de 2015, em que são partes AstraZeneca do Brasil LTDA e Sérgio Alberto Munhoz Ferreira. Bem, com a palavra a ministra Adelaide. Primeiramente, senhor presidente, uma preliminar de nulidade do acordo recorrido por negativa de prestação jurisdicional, em que assevero desnecessária análise da referida arguição em razão da ampla devolutividade que tem esta modalidade recursal, na forma do artigo 515, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Rejeito, portanto, a preliminar. Discute-se acerca da ausência
de cópia do ato coator e da respectiva intimação. Prova pré-constituída, documentos indispensáveis, incidência da súmula 415 do TST, tutela antecipada, sentença superveniente, perda do objeto, aplicação da súmula 414, inciso 3 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu conheço do recurso, rejeita a preliminar de nulidade do acórdão regional, por negativo de prestação jurisdicional e, no mérito, nego o provimento. É o meu voto. Nega provimento. Doutor Álvaro. Bom dia a todos. Eu só gostaria de requerer o registro da presença, Excelência. Procuração nos autos. Também, doutor, também. Procuração nos autos. Pedir subestabelecimento, Excelência. Bueno. Eu indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malma, processo RO 10.018, dígito 80 de 2014, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Vilma Lira da Silva e outro. Com a palavra a ministra Maria Helena. Aqui é agravo de instrumento e recurso ordinário, ação rescisória, deserção, condenação em honorários, advocatícios, depósito recursal inexigível. Para interposição de recurso ordinário em ação rescisória, exigência de depósito recursal está condicionado não só à imposição de condenação pecuniária, mas também à procedência da pretensão rescisória, súmula 99 do TST. No caso, a ação foi julgada improcedente e a condenação em honorários advocatícios é consectário da sucumbência, não caracterizando condenação em pecúnia. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso ordinário. No que diz com o recurso ordinário, ação rescisória, artigo 485, 2 e 5 do CPC, competência da Justiça do Trabalho, reparação de danos, ação ajuizada pela mãe de empregado falecido. O fato de a ação ter sido ajuizada pela genitora do falecido empregado, em seu próprio nome, não exclui a competência desta Justiça, uma vez que a controvérsia decorrente do acidente de trabalho ocorrido na vigência do contrato de trabalho mantido entre o de cujos e o banco reclamado. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dessa Corte, incólume o artigo 114.1 da Constituição Federal. Artigo 485.5 do CPC, indenização por danos morais e materiais, acidente de trabalho, responsabilidade civil do empregador. No caso, foi imputada ao empregador a responsabilidade civil pela ocorrência do acidente automobilístico que resultou na morte do empregado, caracterizado como acidente de trabalho porque sofrido quando o empregado, em patente e habitual desvio de função, transportava valores entre cidades vizinhas para abastecer os caixas do empregador. A tese de que o evento acidente automobilístico não se insere no risco inerente ao transporte de valores, que, no caso, era feito entre cidades vizinhas, não seja violação direta do artigo 927, parágrafo único do CPC, porque é eminentemente interpretativa. Terceiro, artigo 485.5 do CPC, quantificação da indenização por danos morais, constante disposto no artigo 944 do Código Civil, deve julgado fixar o valor da indenização com prudência, bom senso e razoabilidade, sem, contudo, deixar de observar a gravidade da culpa e a extensão do dano sofrido, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas. No caso, tem-se que foi observado o princípio da reparação justa e proporcional, recurso ordinário conhecido e não provido. Então, em suma, este é o meu voto, senhor presidente. Nega provimento. Doutor Eli. Senhor presidente, pelo recorrente, banco recorrente, requer o uso da palavra. Procuração nos autos. Procuração nos autos, senhor presidente. Vossa Excelência tem um prazo regimental, 10 minutos. Obrigado. Senhor presidente, senhores ministros, egrégia subseção. Este caso, esse recurso ordinário, ele apresenta como preliminar a incompetência da Justiça do Trabalho. E isso se deu em razão do falecimento do trabalhador em acidente de trânsito, quando estava em atividade profissional, deslocando-se entre uma cidade e outra, fazendo transporte de valores, e foi imputada a responsabilidade objetiva do empregador, neste caso concreto, e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgar este processo. Entende-se com todo respeito que não se trata, falece a competência, esta justiça especializada, porque a ação foi ajuizada pela genitora do trabalhador, não foi ajuizada pelo espólio do trabalhador. Então, foi em nome próprio, em nome pessoal,
e não, e daí decorre que não há vinculação com a relação de emprego. A morte do trabalhador, a postulação do pedido indenizatório decorre de uma consequência civil e daí, portanto, a Justiça Comum ser a competente para analisar o caso concreto. E vejam, Vossas Excelências, com as palavras do ministro Douglas, com o nascimento do novo Código de Processo Civil, né, a força dos precedentes judiciais é que surge como fundamental na análise do caso concreto, quanto seja a responsabilidade civil objetiva do empregador, que ainda há repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, quanto à sua aplicabilidade, seja no tocante à fixação do quanto, que neste caso foi em torno de R$1 milhão pelo falecimento do trabalhador. Veja, Vossa Excelência, o acidente foi de trânsito. Então, ainda que a atividade seja de risco pelo transporte de valores, não decorreu de um assalto, de uma violência decorrente, e daí a morte do trabalhador pelo transporte de valor. O acidente foi de trânsito. Acidente de trânsito. Então, vejam, Vossa Excelência, não há culpa, mas a discussão é a responsabilidade objetiva. E mesmo com essa responsabilidade objetiva, daí o porquê, o princípio da equidade, da proporcionalidade, entendendo o banco, não está sendo plenamente aplicado no caso concreto, porque R$1 milhão não atende consentaneamente à jurisprudência de chegar ao tribunal para a morte de trabalhador. Então, seria diferente se a análise do caso concreto fosse feita pelo um assalto, uma violência direta pelo transporte de valores que o reclamante estava executando. Mas não foi isso. Foi um acidente de trânsito, uma fatalidade. O banco se solidariza com a família, mas pretende discutir, continua discutindo a fixação do quanto em R$1 milhão por essa morte do trabalhador, ainda que a responsabilidade aplicada ao caso concreto seja a objetiva. Então, pedindo a máxima vênia, eminente relator, entendendo os argumentos utilizados, mas a única possibilidade de se discutir é quando o valor é exorbitante. E, neste caso concreto, entende-se que há uma superestimação do quanto indenizatório, e, nesse sentido, se requer o conhecimento e provimento, seja para afastar a competência, seja para afastar a responsabilidade civil objetiva do empregador, seja para requantificar o quanto indenizatório fixado na presente lide. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Eli. Ministra Maria Helena. Senhor presidente, no caso aqui, em termos de fatos, que está a se examinar nesse recurso, como o doutor colocou da tribuna, é um acidente de trânsito, sim, mas em que havia esse empregado fazer transporte de valores. Então, aqui nós temos uma situação já de desvio de função e, principalmente, uma atividade de risco, que, no caso, seria que hoje está afeta a empresas especializadas, transporte especializado. Então, ponto 1, a questão da competência. Esta Corte já definiu a competência da Justiça do Trabalho para examinar as questões relativas a acidente de trabalho e indenização quando a morte em relação aos sucessores. Isso já tem aqui o julgado mais antigo, que eu trago aqui, o meu voto, é do ministro Pedro Paulo Manos, que data de 3 de outubro de 2012, da 7ª turma. Então, me parece que não há nenhum dispositivo legal que autorize, em ação rescisória, fazer este tipo de reexame da matéria como pretendido em relação à competência. Quanto ao equilíbrio, ao valor estabelecido de indenização por danos morais e materiais, nunca esquecendo que estamos na via da ação rescisória, eu não estou em recurso de revista, recurso ordinário, e esse valor foi atribuído a partir do bem maior da vida, que é a própria morte. Aconteceu a morte, e há, sim, uma responsabilidade, no meu ponto de vista, uma responsabilidade clara, evidente, responsabilidade objetiva, no momento que esse empregado é desviado da função e determinado que faça o transporte de valores. No que diz respeito à questão da legitimidade, que também foi sustentado da tribuna, não dá para esquecer, embora não seja do espólio, é da mãe, mas nós não podemos esquecer que, em termos de sucessão trabalhista, ela sempre se dá
pela pessoa determinada pela Previdência Social, que era, no caso, a mãe, sim, do decurso. Então, não vejo como vou manter meu voto, não altero, porque entendo que não é caso de... É caso de conhecimento, mas não de provimento. Então, assim, eu dou provimento ao agravo de instrumento para afastar a deserção do recurso ordinário, determinar a reautuação do processo e a publicação da certidão de julgamento para ciência e intimação das partes e interessados e de que o julgamento no recurso ordinário dar-se-á na primeira sessão ordinária, subsequente à data da referida publicação, e também, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. É este meu voto, senhor presidente. Muito bem. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto da eminente relatora. Relatora excelentíssima, senhora ministra, Adelaide Miranda Arantes, processo agravo regimental na ação rescisória 26.203, de 52 de 2015, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Sindicato dos Bancários da Bahia. Muito bem. Com a palavra a ministra Adelaide. Trata-se de agravo regimental, pretensão liminar e ação rescisória. Decisão agravada mediante a qual foi indeferida a pretensão liminar sob os seguintes fundamentos. A decisão rescindida estava fundamentada na súmula 440 do TST, o que afastava qualquer conclusão no sentido de afronta ao artigo 47, inciso 1 da Lei 8.213 de 91. E, como na decisão rescindenda, no que tange à irregularidade de representação, o recurso de embargos não foi conhecido, com fulcro na súmula 2961 do TST. Restou inviabilizada qualquer conclusão no sentido de afronta aos artigos 37, parágrafo único e 514 do Código de Processo Civil. Não foi demonstrada a probabilidade de êxito da ação rescisória pela ausência do requisito do fumus boni. Manutenção da conclusão agravada, conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento. Divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Vamos, então, agora às vistas regimentais. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 177, dígito 87 de 2011, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Muito bem, aqui trata-se de um recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da 24ª Região, em que julgado improcedente a pretensão desconstitutiva calcada na alegação de violação dos artigos 128 e 460 do CPC de 73, por suposto julgamento citra petita. Eu estou acompanhando o eminente ministro relator no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo a improcedência do pedido de desconstituição, pois não devolvidos os pleitos de indenização de período de estabilidade, danos materiais e morais, bem como liberação de guias para levantamento do FGTS e seguro-desemprego no recurso ordinário apresentado na ação matriz. Logo, não caracterizado o julgamento citra petita e, respectivamente, a violação dos artigos 128 e 460, considerando a inteligência do caput do artigo 515, todos do CPC de 1973. Estou acompanhando. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado a unanimidade nos termos do voto do relator. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 40, de 65 de 2013, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Excelentíssimos senhores ministros, relator, Adelaide Miranda Arantes, Maria Helena Malma, votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
Excelentíssimos senhores ministros, Emanuel Pereira, Douglas Alencar Rodrigues e Ives Gandra votaram no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. O vistor, o ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Essa é uma matéria extremamente polêmica, porque envolve a súmula 83, na sua configuração em termos de fixação de jurisprudência da subseção, e nós estamos com um quórum bastante reduzido. E uma matéria muito delicada. O risco de decidirmos e, posteriormente, haver confronto jurisprudencial interno. Então, eu pondero a Vossa Excelência se não seria o caso de mantermos o adiamento até que os eminentes pares, ministro Levenhag, ministro Renato, estejam aqui para que possamos definir a questão na sua amplitude. Muito bem. Então, no caso, faltaria apenas o voto de Vossa Excelência e do ministro Renato, quando estivesse presente. Claro. E ministro Levenhagem também, me parece. Aí o ministro Levenhagem, tem toda a razão. São 3 votos. São 3 votos que podem... Porque não me preocupa o fato de qual será o resultado, me preocupa o fato de termos estabilidade com relação àquilo que decidirmos. É prudente, ministro Vieira de Mello, a advertência que Vossa Excelência faz. É muito prudente e pertinente. Vamos então adiar o julgamento dessa vista regimental. O ministro Vieira de Mello permanece com a vista e, oportunamente, quando o quórum estiver mais elástico... Só peço a Vossa Excelência que permaneça na secretaria, não precisa voltar o processo para o gabinete. Sim, permanece na secretaria. Pode ser? Então está combinado. A ministra Dora acaba de nos brindar com a sua presença. Seja bem-vinda, ministra Dora. Chega num momento muito importante. Vossa Excelência vem compor o quórum no julgamento desse processo que será apregoado agora. Estou à disposição, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Dora. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 7.072 de 2008, em que são partes espólio de Zilda Pereira e República de Portugal, impedido excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Ministra Adelaide, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, constatada com a devida vênia irregularidade de representação. Foi constatado de que o representante processual do autor, a representação processual do autor se mostra irregular, uma vez que os poderes conferidos na procuração são específicos para o acompanhamento da reclamação trabalhista originária, o que revela a invalidade dos subestabelecimentos conferidos por quem não detém poderes para atuar em ação rescisória. Aplicação da orientação jurisprudencial 151, o meu voto é no sentido de não conhecer do recurso. Eu examinei, senhor presidente, mesmo porque nesse processo eu recebi memoriais e reexaminei. Trata-se de uma procuração específica para a ação trabalhista, constando inclusive o número do processo, e com o subestabelecimento para a medida excepcional. Então, embora eu não seja essencialmente apegada à forma, nesse caso concreto, eu não vislumbrei uma outra solução. Não conhece? Não conheço. Doutor Maurício. Senhor presidente, pela recorrente, com procuração, com subestabelecimento nos autos, eu peço o uso da palavra. Vossa Excelência tem um prazo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, a ponderação que se faz pela recorrente é que é um processo antigo que, inclusive, já passou por essa egrégia SBDI 2, quando houve uma discussão acerca da deserção, da necessidade de recolhimento de depósito recursal para a interposição da presente ação rescisória. Então, o processo já passou por aqui, foi afastada a deserção, o processo voltou para o TRT da 10ª região, foi analisado o mérito, em razão das peculiaridades que envolvem o tema e considerando, inclusive, a nova ordem da própria jurisprudência trabalhista, os princípios da instrumentalidade do processo, que agora são consagrados de vez pelo novo Código de Processo Civil, também pela Lei 13.015
de 2014, que a ponderação que se faz é que, nesse caso, haja um abrandamento, porque há uma procuração, e uma procuração que foi passada exatamente pelos herdeiros da recorrente, porque a questão giza em torno de um acordo que foi celebrado na reclamação trabalhista em questão, quando a reclamante já tinha falecido. Então, foi uma procuração que foi outorgada pelos herdeiros. E a discussão é justamente nesse sentido. Quando a ação principal foi ajuizada, a procuração, aquela procuração por ela passada, já não tinha efeito, porque ela já tinha falecido. A procuração, o falecimento ocorreu em 16 de agosto de 2004 e a reclamação trabalhista foi ajuizada no dia 24 de agosto de 2004. E na presente ação rescisória, há a representação do espólio. Então, em razão da nuance que diz respeito a esse processo, é que se faz essa ponderação. E superada essa questão em relação à procuração, no mérito é justamente a aplicação analógica do item 6 da súmula 100, em razão do fato ocorrido no presente processo. É que foi um acordo que foi celebrado quando o reclamante já tinha falecido e os herdeiros só tiveram ciência desse acordo no ano de 2006, quando é atravessada uma guia na vara de órfãos e sucessões do Rio de Janeiro, comunicando que havia um valor, um crédito para o espólio. Portanto, em 2006 é que surge a ciência inequívoca. E a presente ação rescisória foi ajuizada exatamente dentro desse biênio, contado a partir da ciência inequívoca, e não da homologação do acordo. O acordo foi homologado em 2004. A ciência inequívoca ocorreu em 2006, enquanto que a presente ação rescisória foi ajuizada em 2008, 20 de fevereiro de 2008. Portanto, é essa a ponderação que se faz, superando essa questão levantada pela eminente ministra relatora, tendo em vista as nuances e as peculiaridades constantes desse processo, é que, se a requerente postula que o provimento do recurso para em juízo rescisório garantir o corte rescisório, e indo além para que seja reaberta a instrução processual com regular prosseguimento da ação, mas em nome de seus herdeiros, tendo em vista que a ação foi ajuizada quando a reclamante já tinha falecido. São essas considerações pelo conhecimento do provimento do recurso. Muito obrigado, doutor Maurício. Ministra Adelaide. Senhor presidente, o doutor Maurício traz da tribuna alguns elementos que poderiam ocasionar a excepcionalidade da aplicação das normas invocadas no meu voto, mas eu peço vênia para manter o meu voto e coloco para Vossas Excelências a análise acrescida dos votos, a análise do meu voto acrescida dos argumentos trazidos da tribuna. Muito bem. Eu pergunto se há divergência. Não, presidente. Apenas algumas considerações em razão da sustentação do nobre advogado. As procurações de folhas 10, 11 e 136, elas de fato são outorgadas para o acompanhamento da reclamação trabalhista 907/2004. A de folha 196, especificamente, foi outorgada pelo inventariante Celso Pereira Campos, em 2007, e só para a reclamação trabalhista também. Com relação à questão que diz respeito ao novo Código de Processo Civil, aqui há de se ter em conta a questão de direito intertemporal. As situações pretéritas, consolidadas processualmente, os direitos processuais adquiridos, eles não são atingidos pelo novo Código, o que é exatamente a hipótese vertente. O ato foi praticado anteriormente, razão pela qual não se pode aplicar um novo diploma em atos pretéritos. Essa matéria, inclusive, é regulada pelo artigo 14.046 do novo Código de Processo Civil. É aplicável de imediato, não tendo efeito retroativo e resguardadas as situações processuais e os atos jurídicos processuais já praticados. Razão pela qual, lamentavelmente, a hipótese é exatamente da nossa OJ 151, literalmente da OJ. Embora compreenda
a manifestação do nobre advogado, que hoje realmente é o princípio da primazia da sentença de mérito, com afastamento de situações desse jaez, mas na prática, conforme a nossa jurisprudência, a meu juízo, eu acompanho o voto da eminente relatora, porque não há realmente o que fazer. Acompanho o voto. Não havendo ministra Dora. Eu estou acompanhando a relatora. Acompanha a relatora, então eu proclamo que a unanimidade decidiu-se nos termos do voto da relatora, registrando a presença do doutor Maurício. Agradecendo a presença da ministra Dora, que nos prestou uma grande ajuda no julgamento deste processo, eu declaro que não há mais processos em condições de julgamento. Agradeço a presença da doutora Lucinéia Alves Campos, subprocuradora-geral do Trabalho, aos colegas ministros e ministras, senhores advogados e funcionários, e declaro encerrada a presente sessão. Vamos para o conselho, né? Vai ser ótimo.